Começa agora o programa Um Momento com Deus. Apresentação Bispo João Xavier. Oferecimento Igreja Apostólica, a missão do Reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Já chegamos nesta noite, sendo grato a Deus primeiramente por iniciarmos um programa, Um Momento com Deus, trazendo para você uma palavra ao vosso coração, através da Rádio Web Missão do Reino de Deus. Então, irmãos, você que está chegando neste momento, já te convido, em nome de Jesus, orarmos pela maravilhosa palavra de Deus, ao qual excede todo entendimento neste momento. E você que está em casa neste momento e que ele está passando por algum tipo de aflição, algo que aos olhos do homem possa ser impossível para ser resolvido, deixa eu te dizer uma coisa, que o Senhor Jesus é aquele que chega na frente resolvendo aquilo que nós não conseguimos já resolver sozinhos. Então peço aos amados irmãos que aquele que puder deixar o seu like, curtir a nossa programação e também aquele que puder compartilhar, que fique à vontade, nos ajude a crescer a programação da nossa rádio para que mais pessoas possam estar recebendo da parte do Senhor neste momento. Então aqui, eu quero aqui agradecer já de primeira mão aos contribuintes, antes mesmo de nós iniciarmos, quero anunciar aqui os nossos contribuintes. O Edinaldo Gás, aqui do Village de Prato, nosso amigo, irmão em Cristo Jesus. Um abraço todo especial também ao nosso amigo Dinho, do Mercadinho Nossa Senhora da Conceição, Cassiano do Mercadinho Village de Prata, o Arnaldo Lúcio da Pizza e o consultório odontológico lá do Alecrim, consultório odontológico Lico, que fica ali na Presidente Bandeira 1385. Você é o nosso convidado hoje todo especial. Não posso também deixar de anunciar aqui a Ótica Filho do Rei. Bem, irmãos, então quero aqui agradecer em primeira mão a estes amigos que contribuem para com esta obra. Também você, amado, que sentiu o desejo no decorrer do tempo de contribuir também, e está passando em nossa tela o nosso Pix, que é o 42-377-065, ao contrário, 09. E assim estará ajudando a desenvolver o trabalho, a obra do Senhor Jesus, para a honra e glória do seu santo nome. Então, meus amados, aqui iniciamos o programa Um Momento com Deus pela Rádio Web Missão do Reino de Deus. E é com muita alegria que eu te convido a orar nesta noite para que o Senhor possa nos abençoar e trazer também aquilo que nós esperamos, que é a sua santa palavra. Hoje nós temos a leitura do Salmo e também a palavra de Deus, ao qual temos como tema hoje a parábola dos dois servos. É o nosso convidado a estudar conosco esta passagem, essa parábola que Cristo deixou para mim e você compreender a sua
benevolência em nome de Jesus. Então, meus queridos, aqui vamos iniciando, né, já fazendo menção de alguns nomes. Eu quero aqui agradecer à irmã Jailson por contribuir sempre com a nossa programação, a irmã Francisca Nascimento. Quero mandar um abraço todo especial para os pastores, né? Pastor Gessé, pastor Francilúcio, também ao pastor Antônio Rodrigues, né? José Antônio Rodrigues, ali da Igreja Batista Renovada Betel. Quero aqui agradecer ao convite que foi feito pelo pastor Lúcio. Hoje nós pregamos, né, na igreja ao qual o Senhor tem nos dado a honra de pregar, né? A Igreja Assembleia de Deus, Redenção e Vida. Hoje estivemos presentes naquele culto maravilhoso em nome de Jesus. Então, irmãos, eu te convido, né, nessa noite, já a orar conosco em nome do Senhor Jesus. Senhor, amado Deus e amado Pai, neste momento, Senhor da glória, te oramos pedindo a tua bênção, pedindo a tua permissão para entrarmos em tua presença e orando, buscar a tua paz. Em nome de Jesus, usa-nos, faz o teu querer. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa estar ajudando aqueles que se encontram na necessidade hoje. Vai ao encontro dos hospitais, vai ali aos presídios, Senhor, trazendo a tua santa palavra e a tua paz em nome de Jesus. Assim nós te oramos, já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, aqui começando a nossa programação, dizendo que a nossa maior alegria é poder estar contribuindo para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui já quero convidar você neste momento, nesta noite maravilhosa, convidar a você a ler o Salmo conosco, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura, a menção do Salmo, em nome de Jesus, ao qual o Senhor tem colocado em nosso coração. Salmo 39, para a honra e glória do Senhor, o Salmo que vai falar sobre a brevidade e vaidade da vida, para que nós possamos ter o entendimento para a pregação desta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu te convido já, né, a orar, a ler conosco o capítulo 39 do livro de Salmos, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo e calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo.
Então falei com a minha língua. Fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como pau. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riqueza e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca por enquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazeis com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não me cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Aleluia. Glória a Deus. Trago neste momento, irmãos, um salmo que é muito importante que todo cristão passe a ter o conhecimento, porque, na verdade, quando Davi ele relata a brevidade e a vaidade da vida, ele fala sobre a língua descontrolada, né? Ele fala sobre o momento em que ele sente a necessidade de se guardar, se resguardar os seus caminhos para não pecar com a própria língua. Ou seja, ele se vê na direção dos cuidados, colocando sobre a sua boca os freios. E quando Davi fala sobre o descontrole da língua, ele diz a língua descontrolada, que é uma fonte de pecado, está escrito lá em Tiago, capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Por essa razão, o salmista determinou autocontrole sobre os propósitos de suas palavras. Com isso, ele mostrava temer a Deus. Com isso, ele mostrava temer a Deus, pois não queria que o sofrimento incitasse a murmurar e assim viesse a sofrer ainda mais. Isso também serve para nós. Isso serve para nós porque, afinal, quantos problemas poderiam ser evitados? Quantos problemas, na verdade, poderiam ser evitados se as pessoas não falassem de modo precipitado, trazendo à tona o desejo ardio do coração, quando o próprio Jesus diz que o homem fala daquilo que o coração está cheio. E fosse mais cuidadosas ao escolher as palavras e o momento certo de falar, seria bom
que todo homem tivesse essa consciência para se resguardar diante de Deus, mas mesmo Deus falando no Salmo 139, que as palavras mesmo antes de sair de nossa boca, Ele já sabe, Ele já conhece. Então, quando Ele coloca isso, Ele fala sobre a brevidade da vida, ou seja, a vida curta do homem. O homem tem uma vida curta diante de Deus. Por quê? Porque é um processo de nascimento, vivência e também do desfalecimento. Para quê? Para a prestação de conta final. E a Bíblia, em Gênesis, diz que o homem do pó veio e para o pó voltará. E quando ele volta ao pó, há uma entrega a Deus, que é o principal, é a alma que vai fazer uma prestação de conta, mas a matéria em si, ela se dissolve no meio da terra, porque ela veio da própria terra. Então, quando ele fala isso, o salmista pede ao Senhor que faça entender a fragilidade da vida e a futilidade do mundo para que possa focar na salvação. Mais do que isso, mas não é assim que a maioria das pessoas pensa. Pois ainda que elas saibam que a sua vida terá fim, são poucas as que se preocupam para a morte. Na realidade, irmãos, quando falamos isso, a maioria vive presa e preocupada com anseios passageiros e se esquece dos cuidados com sua alma. No entanto, quando reconhecemos em Deus a fragilidade humana, compreendemos que bons e maus momentos passam-se rapidamente, porém as mais importantes é saber que no último instante da vida, independentemente de como se dará o fim, somente aqueles que morrerem como justos diante de Deus alcançarão misericórdia e a vida eterna. Essa é as palavras que Davi coloca em sua oração diante de Deus, quando ele traz esta oração importante para o conhecimento da humanidade, principalmente daqueles que temem ao Senhor, que andam segundo o seu propósito. A minha maior alegria é poder depositar diante deste altar hoje, diante desta programação, a palavra de esclarecimento para que você possa receber, não somente com a mente, mas com o coração voltado para aquele que tudo pode em nossas vidas. Vaidade é o termo usado de Davi para justificar diante de Deus as suas falhas, suas fraquezas, os seus medos, até mesmo o medo de pecar diante de tantas transgressões. Davi, ele apresenta para mim e para você que devemos não nos preocupar com as fragilidades daquilo que o mundo tem, mas sim com aquilo que iremos levar diante de Deus, que é a nossa alma. Porque a matéria, ela nasce, se desenvolve, amadurece, mas depois ela apodrece, que é o sentido da velhice. Na velhice vem as dores, os lamentos e muitas das vezes os remorsos por não termos vivido a grandeza da vida, da oportunidade da vida que Deus nos deu, mas ficou para trás, porque o nosso tempo ele só é
um dia após outro, ele sempre é para frente, não podemos voltar atrás. E quando voltamos atrás, é somente em pensamentos, mas o que a Bíblia nos orienta, dizendo em Lucas 9, versículo 62, é que todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, este não é digno dos reinos dos céus. Então, meus amados, deixo para você meditar neste momento, este salmo que é importante para você ao dia de hoje. Ontem falamos sobre o mediatismo e hoje o Senhor nos leva a fazer praticamente a mesma coisa quando falamos sobre a brevidade da vida, ao qual lá em Jó, capítulo 7, né? Deixa eu buscar aqui no livro de Jó, para que você possa ter a compreensão daquilo que é mais sagrado, que é o capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 7. Que diz assim a palavra do Senhor. Vai falar no capítulo 14, a brevidade e a miséria da vida humana. O homem nascido da mulher é de poucos dias, de farto de inquietação, sai como a flor murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, se a mim me fizeste entrar em juízo, no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhes pusestes limite, e não passará além deles. Desviar-te dele, para que tenha repouso até como o salariado tenha contentamento no seu dia. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Porém, o morto homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará do seu sono. Quem dera que me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse, e me puseste o limite, e te lembrastes de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver. Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Aleluia. Pergunta que Jó deixa para mim e para você, é dizendo: morrendo o homem poderá tornar a viver? Não, irmão. Porque quando se morre, segue-se o juízo. E quando segue o juízo, é para o julgamento eterno de Deus. É a prestação de conta da vida diante do Altíssimo, diante do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Mas, infelizmente, muitos, por não avaliar a sua teimosia diante do Senhor, pagará um grande preço. Então, em nome de Jesus, deixo para meditação essa passagem ao vosso coração, dizendo a você, amados irmãos, que hoje, neste momento, estaremos falando hoje
da parábola dos dois servos, e isso leva ao entendimento dos salmos que fizemos a leitura neste momento. Eu quero dizer a você, amados ouvintes da Rádio Web Missão do Reino de Deus, que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, mas com o reconhecer de Deus na sua vida, porque a parábola do Senhor que nós iremos mencionar hoje fala sobre a prudência do homem, ao qual lá nos Salmos falamos sobre a brevidade da vida humana, da vida. E aqui nós vamos falar da prudência, como o homem deveria se comportar, do servo do Senhor, como ele deveria se comportar diante de Deus. Mas infelizmente esta é a passagem que reflete aos dias que vivemos, porque o joio e o trigo ele está impregnado, ele está andando junto. E quando fala do servo bom e o servo mau, ele está direcionando a este questionamento ao qual você tem que refazer as suas próprias reflexões, pedindo ao Senhor que Ele possa lhe trazer a um caráter, a uma conduta, e você estar sempre na posição do bom servo que fala esta parábola. A parábola que iremos fazer a leitura está no capítulo 24 de Mateus, versículo 44, que vai até o versículo 51. Convido a você nesta noite a fazer novamente esta leitura, em nome de Jesus, para que verdadeiramente possamos compreender o quão bom e quão suave é a palavra de Deus ao coração do homem. Aqui eu já deixo o abraço todo especial a todos que estão aí, entrando na nossa live. Hoje aqui o tempo aqui é curto, vamos direcionarmos mais a palavra, mas irmãos, logo assim que eu puder, estaremos aí respondendo a todos os comentários. Compartilhe, comentem, porque esta é a verdadeira vontade de Deus, para que possamos transmitir para mais pessoas em nome de Jesus. A parábola do Senhor, que é a parábola dos dois servos, capítulo 24, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor: por isso, estai-vos preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para lhe dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Esta parábola trago para o teu coração, mencionando
duas especificações de pessoas, dois tipos de homem, dois tipos de servo que Cristo relata na parábola ao qual foi lida nesta noite, dizendo dois tipos de servos, o fiel e prudente e o mau. Algumas características do servo fiel são o seu caráter, o seu zelo e a sua dedicação a tudo que se refere ao Senhor. Por ser leal, tem confiança do Altíssimo, por isso recebe das suas mãos responsabilidades maiores. Já o servo mau tem como principais características na sua vida a infidelidade, a ganância. Ele não dá a mínima importância aos interesses do seu Senhor, pois sua preocupação é viver em função de si mesmo. Senhor, eu peço neste momento que nos esclareça, para que todos nós, até mesmo eu, ao qual faço a leitura neste momento, possa receber do Senhor parte dessa palavra. Porque, como está escrito, a posição desses dois servos, o mal é representado pela infidelidade, pela ganância. Ambos terão a sua recompensa voltada do Filho de Deus. O servo bom será honrado por ele, mas o mau servo será lançado nas trevas. Um dia, todos nós iremos, como servos do Todo-Poderoso, iremos daremos conta de todas as almas que nos foram confiadas por Ele. Servir a Deus, irmão, quando Deus tem entregado em tuas mãos um chamado, e Ele te chama a esta atenção através da parábola, para a compreensão de uma responsabilidade não consigo mesmo, mas uma responsabilidade para com aquele que te chamou à graça do Senhor Jesus. E Ele vai fazer a explanação de duas características. Aquele que é o servo fiel, que é o prudente, que anda sob a fidelidade de Deus, e o servo mau, aquele que só pensa em si mesmo, que é infiel, que anda num conceito da infidelidade, e que sobre a sua vida não traça outros planos a não ser o plano da ganância. E muitas das vezes negligencia o que é mais importante, que é o tomar conta e dar conta das almas que Deus tem confiado aos seus cuidados. Então lembre-se, irmãos, que tomar conta de alma não é só atividade do pastor da igreja, é de todos aqueles que têm o chamado de Deus para a boa obra. Como foi dito no Salmo, o servo fiel, ele deve ser prudente até nas palavras, porque a palavra, ela cura, ela edifica, mas a palavra também mata. Cuidados com todos aqueles que o Senhor tem confiado em tuas mãos para uma condução, de vida, para uma condução de transformação, e para que aqueles que o Senhor tem confiado em tuas mãos, você possa levar diante dele, como vai falar um hino muito importante que se canta na harpa cristã, que é o hino 16, que fala sobre o despertar para o trabalho. O servo fiel, ele anda atento
As tomadas de suas decisões não são baseadas naquilo que ele quer, mas sim aquelas que foi regimentada pelo seu Senhor para que ele possa andar sobre a graça, não de si mesmo, mas sobre as graças, sobre os olhos daquele que ele chamou de servo, ou seja, do seu Senhor, ao qual é representado em nossas vidas pelo seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que foi à cruz do Calvário para nos resgatar, nos dando assim o privilégio de hoje podermos estar orando, suplicando, louvando e engrandecendo o seu nome. O hino Despertar para o Trabalho, ele fala nas estrofes da sua letra, dizendo assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me apresentar? Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Então, quando ele vai dizer na estrofe segunda, não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar, qual será minha sorte, se no céu vazio entrar? Olha, qual será a tua sorte? Se ao chegar diante de Deus não tiveres nada que possa apresentar, e o Senhor irá perguntar sobre a tua missão, por que não cumpriste com zelo, com qualidade, com um caráter elevado, por que não fizeste a vontade de Deus, para que pudesse o Senhor ter alegrado? E vai dizer ainda, no celeste lar entrando, como irei ao Salvador, quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor. Tudo isso, irmãos, se reflete nas tomadas de decisões e da forma que tens cuidados do trabalho, da missão que o Senhor tem te chamado à sua graça. Hoje é um motivo bastante de alegria podermos nos deleitar nessa palavra, porque, como já foi lido, e aqui eu quero apenas fazer menção novamente dos cuidados com a língua, porque é para que você seja sempre responsável e ande na prudência de Deus, quando verdadeiramente conseguires compreender a maneira de como se comportar diante das adversidades. Vai falar sobre a língua. Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12, vai dizer assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas e de impetuoso ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloriar-se de grandes coisas, vedes com grande busque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo
como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tantos de répteis, de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhas mortal. Como ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem, feitos à semelhança de Deus, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de água manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce, em nome de Jesus. Observe, aí me pergunta, bispo, o que tem a ver esta palavra com a parábola dos dois servos? Eu digo a você que muitas das vezes o sentido não está em haver, o sentido está da forma que pronunciamos a palavra. A palavra que eu trago, falando sobre o refrear da língua, o poder da língua, é para que o servo prudente, ele medite, ele pense que aquilo que tem sobre o seu corpo é capaz de contaminá-lo, e para que ele possa ter a compreensão, ele precisa meditar todos os dias na sua vida, até mesmo sobre o seu proceder, sobre o seu falar, sobre o seu anunciar, de que maneira se apresentar diante dos seus conservos, de que maneira se apresentar diante do Senhor seu Deus, para que não venha ser inflamado pelo diabo, porque a palavra do Senhor diz que este pequeno membro que está no meio do nosso corpo é capaz de nos levar à perdição. Orai e vigiai. Foi o termo que lemos ontem. Eu repito hoje para que você possa compreender que a brevidade da vida é vaidade. Nós não podemos nos ater às licitudes que o mundo oferece, mas devemos andar com prudência, preocupado de que maneira iremos devolver a nossa alma para Deus. Porque não sabemos nem o dia, e nem a hora, e nem como ele virá. Mas que breve ele vem. Só que ele irá vir buscar todos aqueles que andam segundo a sua prudência. Meus queridos irmãos, em nome de Jesus, a palavra voltada neste momento, a este contexto, é para você tomar atento da responsabilidade e andar sobre os cuidados de não ser visto por Deus como um mau servo, trazendo em sua bagagem o compromisso da responsabilidade sobre a sua alma, o caráter de um verdadeiro cristão. Eu sou o Bispo João Xavier.
E aqui eu conduzo esta palavra ao teu coração neste momento, para que verdadeiramente você possa estar feliz diante de Deus, porque certamente Deus agora tem falado ao teu coração com quão grande responsabilidade tem te dado para que você possa se apresentar diante de Deus como um bom servo. Então eu quero orar em nome de Jesus, fazendo aqui o encerramento, agradecendo a Deus por esse momento tão especial que é falar da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, neste momento, entro em Tua presença para Te agradecer, Senhor, entregando em Tuas mãos todas as nossas ansiedades, Te pedindo a noite reparadora de sono. Guarda cada um dos que entrou neste programa, guarda cada um dos que receberam a Tua palavra em nome de Jesus, dando a eles a sabedoria, o entendimento e, acima de tudo, o discernimento para compreender o que é certo e o que é errado diante do Senhor. Então, em nome de Jesus, assim nós te oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. E até a próxima. E assim o Senhor nos permitir.